Quem aí gosta da sétima arte? Então vamos ao cinema. Há vários filmes em cartaz e a bilheteria está preparada para receber o público. Trata-se da exposição itinerante Um Cine chamado Vitória, que pode ser vista no pátio do Campo 6 da UNEB e em outros estabelecimentos da cidade. O professor do curso de Letras, Rogério Soares, é integrante do coletivo AMIS, Amigos do Museu da Imagem e do Som de Caetité, e um dos responsáveis pela exposição, que tem o apoio da Lei Paulo Gustavo. E o que foi o Cinema Vitória? O Cinema Vitória é um cinema que tem muitas histórias que estão relacionadas com a figura de Maria Pinho, com Guilherme de Castro, com a política, com a memória, com vários elementos da cultura de Caetité. O Cinema Vitória foi um empreendimento, entre outras coisas, de Guilherme de Castro e um senhor chamado Capitãozinho. Nós não sabemos ao certo quem era esse Capitãozinho, mas provavelmente era um empreendedor que, morando aqui em Caetité, trouxe um equipamento cinematográfico para cá, se associou com Guilherme de Castro e eles construíram no antigo Teatro Centenário um cinema chamado Cine Vitória. Esse cinema ficou ali, muito provavelmente, até a década de 50, quando Guilherme, infelizmente, faleceu. Ele era aviador, ele tinha uma empresa de táxi aéreo aqui em Caetité. Ele estava levando o candidato ao governo do estado da Bahia, em 1950, que era Lauro de Freitas, e Gessino Coelho, que era o pai de Nino Coelho, candidato também a um cargo eletivo, para um comício de Bom da Lapa até Carinhanha. O avião deles caíram, e aí ele faleceu. Quando o Guilherme falece, ele era dono do Cinema Vitória, o cinema ficou a cargo de sua esposa, Dona Maria Pinho, uma mulher que é icônica, que as histórias em torno da vida dela são fantásticas. Ela assume, então, o empreendimento do cinematográfico, mãe de 6 filhos, grávida e viúva de um marido. Ela, então, assume esse cinema e mantém esse cinema até, provavelmente, a final da década de 60 e início da década de 70. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem de como era provavelmente o Cinema Vitória em sua segunda fase. A fase em que o Guilherme faleceu, Dona Maria Pinho assume o cinema e ela sai do Teatro Centenário, que ela é praticamente expulsa de lá, e ela reconstrói esse cinema na Rua Barão. E esse cinema, curiosamente, tinha um nome que era chamado Cine Vitória. Ela trouxe do antigo cinema do seu marido. E não tinha na fachada o nome. O nome do cinema, segundo as informações das pessoas que nos deram, ficavam no chão. E a personalidade dela era tão forte, tão aguerrida e tão icônica dentro da cidade, que todo mundo só conhecia o cinema como Cinema de Maria Pinho. E aqui você põe no tapete exatamente o nome no chão, como de fato era. Na entrada da exposição, para marcar a visibilidade assim, das pessoas que estão presentes para assistir o cinema, nós colocamos aqui no chão um tapete com o nome do Cinema Vitória, que era mais ou menos assim que funcionava no cinema anteriormente. Que não estava na fachada. Que não estava na fachada, estava no chão, né? Cine Vitória. Tem como a gente dar uma olhada no prédio por dentro para ver como é que era do cinema? Tem, vamos ver a exposição e pessoas que viveram de perto o cinema, tanto frequentadores como também trabalhadores que viveram com Maria Pinho, com depoimentos de algumas pessoas que conviveram com o cinema, fotografias, registros audiovisuais, ou seja, a exposição é uma exposição cheia de elementos para poder reconstituir o que foi esse Cinema Vitória. Depois a gente fala do prédio, a gente vê também muita fotografia, recorte de cinema da época, né? Como na verdade aparece nas entradas de cinema, não é isso? Perfeito. Logo na entrada do Cinema Vitória, segundo o depoimento das pessoas que frequentavam esse cinema, e é preciso que a gente dê essa informação, infelizmente não existe uma única fotografia do Cinema Vitória. Então nós reconstituímos o que foi o Cinema Vitória através da memória de pessoas que trabalharam no cinema ou de frequentadores assíduos. E uma das primeiras coisas que essas pessoas lembram do Cinema Vitória era o cavalete que tinha os cartazes com as figuras dos atores hollywoodianos que enfeitavam logo a entrada desse cinema. E nessas figuras nós temos aqui alguns ícones, né, como Marilyn Monroe, Clark Gable, Tyrone Power, figuras que foram lembradas também pelos depoentes de nossa exposição. Esses cartazes também do cavalete. Sim, nós conseguimos recuperar alguns cartazes da época e reproduzir o que supostamente foram
os cartazes, né, e os cavaletes que ficavam na entrada do cinema. Então, na entrada da exposição, as pessoas que vierem visitar a exposição vai encontrar aquilo que encontrava no Cinema Vitória inicialmente, o nome do cinema no chão e os cartazes dos filmes que eram passados no cinema. Como eu disse, nós não temos nenhuma foto do cinema, mas nós temos uma memória viva de muita gente que por lá passou e tem a memória afetiva desse cinema. Então, cores, formas, tudo isso foi reconstituído aqui na maquete, da forma mais aproximada do que seria esse cinema. Lembrando que essa maquete reconstitui o cinema em sua segunda fase em que Maria Pinho assumiu o cinema e ela toca esse cinema. Algumas coisas curiosas sobre ele. A fachada não tinha o nome do cinema na fachada, e sim no chão. Outra coisa, dentro do cinema, logo que entrava, as pessoas tinham o contato com os cartazes que anunciavam as sessões de cinema. Outra coisa curiosa são essas cornetas. Se vocês prestarem bastante atenção, em cada canto da fachada do cinema existia uma corneta. Era por essa corneta que o cinema anunciava à população caetitense as sessões de cinemas. Mas algumas pessoas disseram que não apenas as sessões de cinemas eram anunciadas. Aqui também se anunciava outros fatos sobre as cidades. Propagandas, a morte de alguém, anúncios, se falava absolutamente tudo utilizando a corneta do Cine Vitória. A corneta você trouxe aqui, inclusive, para a exposição, sim, para poder simbolicamente mostrar. Para ilustrar a presença dessa... Por que a corneta? A corneta foi um ícone, um elemento muito lembrado por todos aqueles que deram depoimento para que a gente pudesse reconstituir o que foi esse cinema. Então, não poderia ficar de fora, já que todo mundo lembrou, eu me lembrava muito da música que passava para anunciar as sessões de cinemas, que era do conjunto, e a gente colocou ali do lado o vinil original do Cinema Vitória, que ele passava anunciando que era de Moendo Café, do grupo Poli e seu conjunto. Acho que esse é o título do LP. E aí está o LP da música que passava originalmente durante os anúncios, né, das sessões de cinema. Também reconstituímos, com a ajuda das pessoas que deram depoimento, a bilheteria. Tinha 2 bilheterias no cinema, uma ficava na parte esquerda, outra na parte direita. Tem condição de ver por dentro como é que eles prédio, uma obra tão bonita. Sim, vamos ver. Vamos olhar aqui. Eu vou tentar dar alguns detalhes a respeito dessa maquete. As pessoas que deram depoimento se lembram que existiam 2 filas, que havia provavelmente, nós não sabemos com certeza, mas cerca de 300 lugares dentro do cinema. E Dona Maria Pinho teve a preocupação de trazer para o cinema a melhor tecnologia disponível naquela ocasião, década de 60. Nós temos informações que não apenas o caetitense frequentava o cinema de Maria Pinho, mas também gente da região de Guanambi, de Igaporã, de Riacho Santana, de Caculé, de toda a região circunvizinha, vinha para se divertir no cinema de Maria Pinho. Essa Maria Pinho era uma pessoa que era referência também, né? Estava à frente do seu tempo na época. Eu queria dar uma mergulhada na figura da Maria Pinho. O que foi a Maria Pinho? Vamos dar uma olhada. Maria Pinho de Castro, uma mulher pioneira no trabalho com cinema em Caetité, Bahia, entre os anos 1950 e 60. Uma mulher à frente do seu tempo, como já foi dito, e que, de repente, ela não tenha sido valorizada, reconhecida devidamente aqui na cidade. É de fato isso, professor, ou ela realmente tem o seu reconhecimento? Infelizmente, não. Esse reconhecimento é dado muitas vezes ao esposo dela, o Guilherme de Castro, por exemplo, tem nomes de rua e tem nomes de aeroporto aqui em Caetité, já que ele foi pioneiro na aviação de Caetité, né? E Dona Maria Pinho, infelizmente, pelo grande serviço prestado à comunidade, ela não é tão lembrada, não é tão reverenciada. Talvez o que essa exposição faça é tentar resgatar um pouco dessa memória e homenagear os serviços prestados de Maria Pinho à comunidade caetitense, em vários aspectos, patrimoniais, culturais, memórias, artísticos, e entre outras tantas coisas, né? Dona Maria Pinho era, assim, como você falou, uma mulher à frente do seu tempo. Pra você ter ideia, dizem que na ocasião, na década de 50, ela já tinha carteira de motorista,
uma senhora com carteira de motorista, isso é um fato muito curioso, né? Quando o seu esposo falece e ela fica viúva, ela toma para si, sozinha, um empreendimento de manter em uma pequena cidade do interior da Bahia um cinema. E esse cinema, nas mãos delas, prospera e se torna um ícone cultural da cidade e da região. Pô, por tudo isso, se a gente somar isso muito bem, a gente vai ver o grande legado que ela nos deixou, né? Contribuindo para que gerações e mais gerações de caetitenses tivessem contato com a cultura cinematográfica. Isso não é pouco, viu, Manuel? Numa cidade do interior, naquela ocasião, isso era um luxo que era disponível a toda a população caetitense, porque todo mundo frequentava. Dá para a gente falar um pouco sobre essa questão de memórias? Dá. Vamos mandar para lá? Vamos. Então a gente tem algumas figuras muito interessantes, como a figura de Tia Binha. Tia Binha, ou Núbia Zélia, ela foi frequentadora do cinema em sua juventude. Então ela nos deu um depoimento lindo e muito emocionado sobre os filmes que passavam ali, quem frequentava esse cinema, o que era Caetité naquela ocasião, na década de 60, né? Então ela nos deu, através de sua memória, um relato poético e emotivo do cinema em Caetité, lamentando que, infelizmente, essa memória e esse legado do cinema em Caetité tenha se perdido, né? Hoje, em pleno século XXI, não existe um cinema em Caetité. Na região circunvizinha, como Guanabi tem um cinema, Vitória da Conquista tem um cinema, e Caetité não tem, né? Lamentavelmente, Conquista e outras cidades, os cinemas estão ficando nos shopping centers. Comercial, Né? mais, né? Exatamente, muito focado nessa questão comercial mesmo. Alguns prédios dos cinemas viraram outras coisas, como igrejas, né, por exemplo. Como é o caso, por exemplo, do seu Alírio. O seu Alírio tem quase 90 anos hoje e ele frequentou o cinema lá na década de 40. Olha só onde está a década de 40, né? E ele, quando criança, ele frequentava o cinema que funcionava no Teatro Centenário e ele disse algumas coisas muito curiosas a propósito do seu depoimento. Por exemplo, que lá não existia cadeiras. As pessoas que iam frequentar o cinema levavam as cadeiras. O cinema era mudo. E Caetité tinha uma filarmônica que tocava as músicas para ilustrar os filmes. Que coisa curiosa, né? O visitante chega aqui, pega o fone, né, professor? Sim. Coloca o fone aqui. Por exemplo, nós temos áudio e vídeo, mas nós também temos só áudio. Por exemplo, quem quiser ouvir aqui o depoimento do seu Darcio Oliveira, é só colocar o áudio. Eu gostaria de destacar uma em particular, porque eu acho que é ilustrativa da importância do cinema na vida de uma pessoa, que é o depoimento do senhor Zequinha, Dr. Zequinha. Dr. Zequinha pertenceu àquele grupo de pessoas caetitenses que frequentaram o cinema em sua primeira fase. E ele tem detalhes sobre esse momento em particular. Por exemplo, Caetité não tinha iluminação pública, nem tinha eletricidade. Como o cinema funcionava? Tinha um gerador que funcionava atrás do cinema, gerando energia para produzir eletricidade para gerar as máquinas. E outra curiosidade, quando criança, o Dr. Zequinha ia ao cinema, ganhava os ingressos do seu pai, e ele disse que naquela ocasião havia muitos problemas nas projeções, travava as fitas ou queimava. E o projetista parava as sessões, cortava os rolos de filmes, emendava o filme e jogava fora aquele framing, aquela imagem que produz o movimento no cinema, né? Aqui na exposição também tem a mini sala de cinema, podia ser assim, né? Tem cadeiras e tal, com telão ali, que o visitante pode explorar aqui também acerca da história do cinema em Caetité. O que acontece aqui, professor? O visitante que vier à exposição vai ter o contato direto com a memória dessas pessoas que viveram o cinema em Caetité nas últimas décadas. E nós temos aqui no centro da exposição, como se fosse o coração da exposição, uma mini sala de cinema, onde é projetado um pequeno documentário de 5 minutos sobre a vida de Maria Pinho, essa mulher que tanto fez pela cultura, pelas artes e pelo cinema em Caetité e região. Uma comprovação de que tem muita pesquisa, muita busca, né, para poder construir uma estrutura dessa. A gente tem aqui uma parte da exposição que tem recorte de jornal da época. Nós temos aqui, professor, uma espécie de linha do tempo do cinema em Caetité. O primeiro registro que nós encontramos, e aí é um crédito dado a Diane Neves, que ela é uma pesquisadora aguerrida e foi a fundo buscar informações sobre o cinema em Caetité, é nesse recorte do jornal A Pena, de 1915, 8 de outubro de 1915.
É o registro mais antigo que nós temos de um cinema em Caetité. E aqui em destaque na matéria fala de um senhor chamado Senhor Batista. A informação que nós temos dele é apenas essa, que era um português que itinerava pela região do Sertão com um cinema e encontrou um abrigo aqui em Caetité para suas sessões de cinema. Então, o cinema em Caetité existe desde 1915. O cinema é inventado em 1895 por obra e graça dos dois irmãos Lumière e cerca de 20 anos depois, um período de tempo razoavelmente curto para se imaginar o século passado, né? Caetité já tinha sua primeira sessão de cinema. Aquele prédio bonito lá do Cine Vitória, tem um prédio precursor dele, né? que é exatamente isso aqui, né, professor? Como é que foi a história que antecedeu lá aquele prédio que está na maquete? Em 1922, em comemoração aos 100 anos da independência do Brasil, a população caetitense, e isso é se destacar, né? A população caetitense reuniu-se em torno de uma ideia: erguer daqui, para comemorar os 100 anos da independência do Brasil, um teatro. Olha que Caetité é uma cidade provinciana do interior, mas com áreas cosmopolitas. Então, cria um teatro. E esse teatro circula companhias nacionais e até internacionais que vêm apresentar peças de teatro aqui. Só que o teatro sozinho não dava conta de compor toda a grade de programação desse espaço. Ficava muito tempo livre e ocioso. Então, o capitão Mesquita, um empreendedor, muito provavelmente, a informação é muito pouca que a gente tem sobre ele, instala no Teatro Centenário um cinema, que ele vai chamar de Cinema Vitória. Por que Cinema Vitória? Nós não sabemos qual a razão desse nome, mas simplesmente Cinema Vitória. E aí está instaurado a segunda fase do cinema em Caetité. A primeira em 1915, com o Senhor Batista, depois em 1920, com o Capitão Mesquita, e entre 20 e até 40, o Capitão Mesquita em a sociedade com Guilherme de Castro. Guilherme de Castro falece em 50, Maria Pinho assume o cinema na década de 50 e leva até início da década de 70, quando o cinema em Caetité, infelizmente, falece, mas na década de 80 um novo cinema vai surgir em Caetité, que era um cinema Pax, que infelizmente não tem espaço ele aqui para nossa programação, mas bem que poderia estar. Quem sabe um outro projeto para falar sobre o cinema Pax, que funcionou na Rádio Educadora durante a década de 80 até a década de 90, depois disso ele sumiu. A exposição ela só aconteceu de fato porque teve apoio do edital da Paulo Gustavo, então foi um recurso captado via Paulo Gustavo para poder produzir, manter e expandir esse projeto até o ano que vem. Então, é um projeto de longa data. Essa exposição foi pensada para itinerar pela cidade de Caetité e, quem sabe, também pela região. Ela vai ficar aqui na UNEB, Campus 6, Caetité, até dezembro. Depois disso, ela vai para o MASB, o Museu do Alto Sertão, e em seguida ela vai ser abrigada pela Rádio Educadora. E depois a gente pode pensar em outros espaços. Mas para além do espaço físico, onde tem essa imersão na vida do cinema de Caetité e dessa figura icônica que foi Maria Pinho, nós temos também um site na internet em que tudo isso que você está vendo está lá, também para que o visitante, não apenas daqui de Caetité e região, mas do mundo, possa ter o contato com essa memória viva do cinema caetitense. Quem vê a exposição pode tirar uma fotografia aqui. E tem uma plaquinha também, né, professor? Tem. Cadê? Tem vários elementos aqui, ó. Pode colocar aqui a foto. Olha, coloca aí, professor. E pode colocar aqui e falar: eu fui ao cinema em Caetité. Dá uma nostalgia para quem conheceu o cinema, né? E de repente vir aqui e dá uma tristeza, né, para quem não conheceu o cinema em Caetité e chegar a uma situação dessa, e conhecer essa estrutura, conhecer essa história e ver que isso acabou. Pois é lamentável que o cinema em Caetité tenha desaparecido de maneira assim tão precoce, porque eu acho que com tanta iniciativa de Maria Pinho, com tanta persistência desse cinema durante tantas décadas, infelizmente, um momento, Caetité acabou perdendo esse laço com essa memória do cinema no passado, né?